Gente, nós estamos entrando, o Renato falou aqui do domingo, né? Hoje é domingo de Ramos, e assim, é uma pena nós não morarmos no interior, né? Porque eu tenho uma lembrança boa do interior lá de Minas, onde minha avó mora, e no domingo de Ramos, a igreja católica, né? A saída da igreja assim, né? Com palmeiras, com jardim, com bastante coisa assim. Era assim lá em Salto, lá, ó, Fernando? Naquela cidade lá que você saiu fugido lá, Ricardinho. Como era? Tinha também? Mas eu acho que todo mundo já deve ter visto isso no interior, né? E aí, o domingo de Ramos, ele marca o início de uma semana chamada Semana Santa, ou Semana da Paixão, a sexta-feira da Paixão, quando Cristo é crucificado. Eu acho que a igreja evangélica perdeu muito isso com a reforma, né? Que a gente perdeu um calendário litúrgico que a igreja católica mantém, que é um calendário muito importante, muito significativo, né? E muitas igrejas perderam isso. Algumas não, a igreja metodista não, a presbiteriana também não, a igreja luterana também sustenta um calendário litúrgico importante. Que é importante a questão toda da lembrança, né? De lembrar. Nós temos um propósito, nós fizemos isso o ano passado, então na Semana da Paixão, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós fizemos uma live no Instagram em que eu falava sobre como foi a segunda-feira, né? Então hoje Jesus Cristo entrou em Jerusalém, nós temos ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas e amanhã? O que aconteceu na Semana de Jesus? Então, durante a semana também, nós vamos, com a ajuda do Elvis, aí, a gente envia um link lá, Elvis, e aí a gente vai fazer acho que não é uma live, mas é um meet, né, uma reunião online. Qual foi aquele aplicativo que a gente usou ali com os candidatos? Google Meet. Google. Então, nós vamos enviar pelo Google, tá? E aí, quem tiver disponível, entra. Quem não tiver disponível, entra também, porque vai dar um ânimo ver mais uma pessoa online lá. Não precisa ligar a câmera, mas nós vamos ali ler alguns textos que se referem à segunda-feira de Jesus, tá? Acho que umas 8h30, 9 horas mais ou menos, tá bom? E aí você pode enviar esse link também para o grupo da família, para quem quiser, fica à vontade, envia o link e vai ser bênção a gente passar toda a semana vivenciando a expectativa da sexta-feira e principalmente do domingo, né, da ressurreição. Sem demorar muito, eu quero ler um texto aqui com os irmãos, que é Lucas capítulo 23. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 23. E nós vamos falar um pouco sobre a crucificação de Jesus. Lucas 23, versículo 32. Diz assim, irmãos: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem crucificados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, sendo um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Né? Poderia continuar dizendo: estão matando o Filho de Deus. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou aos outros? Salva-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia, no entanto, uma inscrição acima da cruz dele que dizia: este é o rei dos judeus. Agora é a vez dos criminosos. Um dos criminosos que ali estavam, pendurado, lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo,
salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob essa mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos nos deram. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? História muito conhecida, né, irmãos? Até na Páscoa mesmo, eu fico um pouco revoltado com uma coisa. As pessoas tentam colocar um pouco de glamour na crucificação. E não tem glamour na crucificação. Não tem nada de belo na crucificação. A crucificação é marcada por sangue. Como que vai ter algo belo, né? Glamuroso, onde tem sangue derramado. Esse daqui é um diálogo ali na cruz. Eu estava lembrando, vindo para cá, uma vez a gente estava lá na casa do Renato, num churrasco lá. Eu acho que era até o seu pai que estava fazendo churrasco, lembra, Vanessa? Lembro. Uma vez? E o pai da Vanessa estava fazendo um churrasco lá. E o Renato tem uma churrasqueira lá com ISO 9000, mas usa de vez em quando só. E tudo aquilo que você não usa passa a ser algo anticristo. Porque tudo que é de Cristo ele divide, reparte, entrega. Não é de uma pessoa o anticristo, mas é um espírito do anticristo. Porque não compartilha. Estou convidado, semana que vem lá. Depois dessa, né? Mas assim, ô Adilson, se tiver algum prato lá na sua casa que você ganhou quando casou, cara, e a sua esposa até hoje não tirou ele para participar de uma refeição, é do anticristo aqueles pratos. Ah, já quebrou. Já quebrou. E a gente estava numa mesa assim, conversando, e o sogro do Renato estava junto. E só churrasco de crente acontece isso, né? A mesa não tem cerveja e o pessoal está falando de crucificação. E tá todo mundo feliz, mesmo sem cerveja. E a gente ali falando sobre a crucificação. Eu não sei se o Renato se lembra disso, a voz do P, acho que o Alves estava na mesa também, a voz do P embargou, cara. Falando, a gente lembrando sobre a história de Jesus na cruz, a voz dele ficou, sabe quando a pessoa vai chorar? Numa conversa de mesa, no meio da fumaça do churrasco, ali, conversando à toa, ali, com piadas, com conversa de tudo, mas quando a gente começou a falar da crucificação, a voz do sogro do Renato ficou embargada. Porque a mensagem da cruz, ela nos toca. E se não nos tocar hoje, em algum momento no passado nos tocou, por isso nós estamos aqui, amém? E se não nos tocar hoje de novo, pode ser que amanhã ou na sexta-feira, algo que nós possamos ver ou ouvir vai nos tocar. Porque a mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa que existe. E ela vem e comove. Comove. Ela vem e faz os nossos joelhos se dobrarem. Porque como que a gente vai ficar de pé diante dessa história aqui? Ela vem e faz os nossos olhos se fecharem. Ela vem e faz a gente, em algum momento, talvez dentro do trânsito, parado no farol, a gente dá aquela olhada para o céu e respira fundo, agradecidos a Deus, porque houve cruz, e porque houve cruz, nós estamos aqui. Porque houve cruz, nós temos esperança. Porque houve cruz, dias melhores nós podemos esperar. A cruz, a crucificação. E aqui, irmãos, nós temos um diálogo demais estranho, né? Eles pendurados na cruz estão ali conversando. E é um diálogo que vai resultar em uma salvação. Deus está salvando os homens, e eu acredito que está salvando muito mais no meio das conversas paralelas, talvez na fila do metrô,
Acho que o metrô não tem fila, né, irmãos? Ou tem? Não lembro mais. Mas na fila do ônibus, na fila da padaria, Deus está salvando as pessoas no meio dos diálogos. E o que eu estou aqui tentando dizer, Fernando, é que eu acredito que Deus está salvando muito mais no meio dessas prosas do que na pregação do púlpito de domingo à noite ou de domingo cedo. Nos diálogos, nas conversas, nas prosas. Né? Qual outro sinônimo, Giovanni, para essas conversas? A conversa no meio da conversa fiada, talvez. No bate-papo. Deus está salvando os homens no meio dessas conversas. Né? Então eu queria que vocês estivessem atentos essa semana, porque não é possível que o mundo, né? A Cássia Eller tem uma música que diz assim: o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Mas não é possível que o mundo está tão de ponta cabeça, o mundo está tão ao contrário assim, que essa semana, que é a semana que nós lembramos, que é a Semana Santa, a Semana da Paixão, a última semana que Jesus Cristo esteve aqui entre nós, não é possível que nessa semana não vai ter alguém aí no ponto de ônibus sensível a um diálogo sobre a crucificação, sensível a um diálogo que fala que Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar. Será que a pessoa que vai sentar do seu lado em algum lugar, será que essa semana ela não está ali como que um terreno fértil, pronto para uma semente entrar ali e germinar e brotar e virar uma árvore que pessoas vão ali se desfrutar daquilo? Não é possível, gente. Essa semana deve ter algo para acontecer. Eu acredito que as pessoas vão estar de alguma maneira sensível. Tudo bem que no Natal, a história do nascimento de Jesus tem que concorrer com o Papai Noel. Na Páscoa tem que concorrer com o coelho. Tá difícil, irmãos. Tá difícil. Mas deve ter alguém sensível que nós vamos encontrar, sabe? E aí num diálogo, numa conversa, a gente pode acabar falando do que de fato aconteceu ali naquela sexta-feira. E o que de fato aconteceu ali naquela sexta-feira é o que um desses ladrões falam aqui. Ele fala assim: olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem está aqui de graça, não fez nada para merecer estar aqui. Só isso, irmãos. Sabe, eu vejo o Evangelho como algo poderoso. Às vezes, eu trabalho numa empresa que tem bastante clientes em empresas químicas, né? O Renato também trabalha numa empresa química. E existem alguns ambientes que eles são ambientes perigosíssimos dentro de uma empresa química. Com alto potencial inflável, é assim que falaria, Renato? Não sei. Inflamável. E uma faísca pode acabar com toda a empresa, sabe? Eu creio que existem pessoas que também têm um alto grau, nesse momento, estão passando pela sua vida com um alto grau de evangelho dentro dela. E vai bastar uma palavra só para essa pessoa cair de joelhos e falar: Deus é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito que a gente pode encontrar alguém nessa semana que só está faltando uma faísquinha. Ah, mas eu não sei falar de Jesus, eu não fiz um seminário. Esquece isso, qualquer um de nós aqui sabe falar a confissão que Filipe ensinou para o eunuco. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo para perdoar os pecados da humanidade. É só isso, e não precisa de mais nada além disso. E pessoas num diálogo, Giovanni, né? Numa conversa ali paralela com quem você nem conhece. Quando ouvir você dizer que Jesus Cristo é aquele que havia de vir ao mundo para perdoar o pecado de uma humanidade inteira, e que ele não merecia estar naquela cruz, mas estava ali por causa de nós. Como é simples tudo isso, gente. O Evangelho foi reduzido a um nível irredutível para a compreensão humana, a um nível irredutível para que as pessoas pudessem levar essa mensagem. Não há mais nada para ser feito. Tudo foi feito naquela sexta-feira já. E aí, agora, os diálogos
conversas de quem não é cristão com quem é o próprio Cristo ali na conversa. Estão salvando pessoas, estão salvando vidas, estão fazendo com que alguém volte para casa diferente. Sabe aquele cara onde chegava em casa chutando o cachorro? Bravo com tudo, valentão com a esposa. O Evangelho está transformando as vidas das pessoas. E esse cara já não vem para casa com aquele cheiro de cachaça horrível, mas vem para casa com o perfume do Espírito Santo. Porque o Evangelho está salvando, irmãos. O Evangelho salvou a Paulo, que ele mesmo se dizia ser o maior dos pecadores. E se o Evangelho salvou a Paulo, nós podemos dizer que se o Evangelho alcançou um homem como este, ele está salvando qualquer um outro. Qualquer um outro. E isso vai acontecendo nos diálogos, nas conversas. Nas conversas intencionais. Nunca esqueça disso. É algo intencional que nós temos que fazer às vezes, sabe? Conduzir a conversa, dirigir a conversa para que em algum momento a gente fale do amor de Deus. O Adilson falou para mim que tem mais 3 músicas, então a prioridade é dele aqui. Mas eu queria falar mais uma coisa aqui dessas conversas aqui na cruz. Um dos ladrões ali na cruz, né? A gente tem mania de falar de ladrão da cruz, mas esse não roubou nenhuma cruz, né? Seria o ladrão na cruz. Um fala o seguinte: se tu és o Cristo, salva a si mesmo, salva também a nós. E ele blasfema de Jesus. E ele é repreendido pelo outro. O outro fala para ele: olha, nem ainda nessa condição em que você está aí, nem ainda assim você teme a Deus. Irmãos, esse cara aqui, se ele não estivesse na cruz, ele ia passar os apóstolos tudo para trás. Ia ser um pregador de mão cheia. Olha a leitura que ele faz ali na cruz da situação. Poxa, você está aí nessa condição, você vai morrer daqui a algum tempo, você está na cruz, crucificado, condenado, e nem nessa situação em que você está, você consegue temer a Deus. Olha que mensagem poderosa. Que mensagem poderosa. Uma vez eu conversei com um cara que ele estava pronto para sair de casa, se separar da esposa, e eu dei uma mensagem para ele assim também, foi no coração. Falei para ele: tá bom, tem 2 coisas que está para acontecer, ou você vai morrer, ou Jesus Cristo vai voltar. A gente acredita numa dessas 2 coisas. E quando você morrer, você quer ser enterrado por quem? Não é pela sua família? Porque se você for embora, como que sua família vai te enterrar? Tá bom, você não vai morrer, Jesus vai voltar antes. Se Jesus voltar antes, você quer ser encontrado aonde? Com a sua família ou em outros lugares? Irmãos, Deus está nos dando flechas para a gente acertar o alvo. Deus está nos dando sabedoria para nós termos conselhos poderosos que vão ajudar as pessoas, que vão alertar as pessoas. Deus está nos capacitando com versículos bíblicos que nós vamos lembrar para entregar para as pessoas. O que está faltando são diálogos intencionais. Diálogos intencionais. Este cara aqui, ele, na lata, ele fala: olha, nem ainda nessa situação que você está agora, você teme a Deus? Irmão, essa é uma mensagem para os nossos dias. Sabe? Tem pessoas no leito do hospital que estão zombando de Deus. Será que nem nessa hora, sabe? A pessoa está em juízo, a pessoa está condenada, está passando por momentos difíceis. Será que nem nessa hora essa pessoa consegue temer a Deus, não consegue perceber a Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus por ela?
se nem nessa hora você consegue temer a Deus, se nem às vezes com um filho doente, se nem às vezes desempregado, se nem às vezes com um resultado médico que você não esperava ter, se nem nessa situação não consegue temer a Deus, meu Deus, o que vai sobrar? Não vai ter jeito. Se nem na adversidade a gente consegue lembrar de Deus, né? O segredo da sabedoria é temer a Deus. Mas se as pessoas nem na adversidade conseguem temer a Deus... Eu já contei essa história aqui, eu estava com a Carol uma vez perto da Igreja Batista do Paulicé, tinha uma mulher lavando o quintal assim, e passou pela minha cabeça chamar ela para ir para a igreja. E aí quando eu me aproximei dela, ela falou assim, eu vou falar para os dois aqui que eu acho que vocês lembram. Ela falou assim para mim, Adilson: antes de você falar qualquer coisa de Deus, porque eu estava segurando uma Bíblia, né? Não estava igual hoje segurando o celular. Eu quero que você me responda uma coisa, porque o meu filho está lá dentro paraplégico. E aí, Jesus Cristo fala para esse outro ladrão na cruz assim: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele está lá dentro paraplégico porque a vida não é sobre o que a gente está passando aqui nessa terra. A vida é sobre a eternidade. A vida não é sobre a brevidade dos nossos dias aqui. A vida é sobre a eternidade. A eternidade, irmãos. Quando José apresenta a Jacó para Faraó, é lindo esse texto. Se eu lembrar errado, Giovanni, você que é assembleano, me corrige. Eu sou batista. É, ex-assembleano. E aí tem um diálogo. Lembra que eu falei sobre o diálogo? E em algum momento perguntam para Jacó quantos anos ele tinha. Ele já tinha mais de 120 anos. E ele fala assim: olha, poucos foram os anos da minha vida, porque tudo aqui é um piscar de olhos. E o verdadeiro significado da vida é sobre a eternidade. 120 anos de vida, poucos foram os dias da minha vida, poucos foram os dias da minha peregrinação, ele fala. Foram poucos. Porque o que está em jogo, irmãos, é a eternidade. E aí, esse ladrão aqui na cruz, ele fala: olha, nem ainda assim você consegue temer a Deus? E aí ele olha para Jesus. Eu não sei onde ele estava antes da cruz, mas ele viu salvação em Jesus. Não sei se foi só nesse momento, se tinha sido em algum momento antes. E ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos, no grande dia, não serão confundidos. Porque olhou para Jesus, Jesus vai se lembrar dele. E aí Jesus fala algo para ele, algo importantíssimo para ele. Fala assim para ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Isso tem dois significados, irmãos. Tem um significado para a eternidade e tem um significado para aquele momento. Sabe por quê? Porque a crucificação não era para ser uma morte letal, sabe, uma cadeira elétrica. A crucificação não era para ser uma morte letal. Coloca na cruz e morre no mesmo momento. Eles estão sendo crucificados num monte chamado Caveira ou Calvário, porque havia vários ossos ali. Então as pessoas que eram crucificadas, o corpo delas ia entrando em decomposição e elas ficavam na cruz. Alguns dizem que elas levavam até 3 dias para morrer na cruz. Então a crucificação era uma morte lenta e terrível. A crucificação era uma morte lenta e horrível. Tenebroso morrer na cruz. Eles sabiam disso, que eles iam ficar lá na cruz a noite inteira, a madrugada inteira, o dia inteiro debaixo do sol, morrendo pouco a pouco. A crucificação era isso. E aí o que Jesus diz para ele? Olha, tudo isso que você sabe sobre crucificação
que é uma morte lenta, as pessoas sobem aqui e levam 3 dias para morrer, você não vai passar por isso, porque hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Tem noção disso? Jesus Cristo estava aliviando aquele homem do sofrimento da morte na cruz, que o que aguardava ele era uma morte pouco a pouco, de alguns dias, mas ele recebe a promessa de que a morte dele, todo o seu sofrimento da sua morte, seria aliviado. Isso significa que todos nós não vamos sofrer para morrer? De forma alguma. Não nos garante isso. Eu queria poder falar isso. Queria poder falar que você não vai sofrer para morrer, mas eu não consigo falar isso só com base nesse versículo. Mas de alguma forma, alguns, Deus pode sim aliviar o sofrimento da morte. E outros, pode ser que o seu sofrimento vai servir ainda de arauto, de mensagem para algo. Nós cantamos aqui sobre a fidelidade de Deus. Então, às vezes, o sofrimento vai revelar um Deus que é fiel. A gente não sabe muito sobre o sofrimento. A gente só sabe de uma coisa: por pior que ele seja, ninguém aqui vai conseguir sofrer mais do que o nosso Mestre. Ninguém vai ser melhor do que Jesus nisso. Sofrendo como ovelha muda e sem merecer sofrer. Ninguém. Só Ele. Amém? Vamos ouvir uma canção com o Adilson. Vamos lembrar dessas coisas. A mensagem da cruz, ela tem o poder de tocar o homem poderosamente. O toque dessa mensagem acontece nos diálogos. E nós precisamos aprender a temer a Deus. E nós precisamos crer que Ele vai se lembrar de nós. Pode ser que a gente morra lentamente na cruz. Isso nós não temos uma garantia. Mas que Ele vai se lembrar de nós, isso a Bíblia nos garante. Que Deus abençoe a todos.